falar sobre isso porque ontem, no domingo, nós fomos tomar um café na casa da minha cunhada. A gente estava conversando e eu estava falando com ela sobre o cartão de crédito. Hoje é o 5º dia do nosso desafio para aliviar a mente, tirar as coisas do papel antes do final do ano. E hoje eu decidi falar sobre um consumo consciente e com uma atividade muito simples, mas tá muito bom na nossa vida se a gente aplicar. Decidi falar sobre isso porque ontem, no domingo, nós fomos tomar um café na casa da minha cunhada. A gente estava conversando e eu estava falando com ela sobre o cartão de crédito. E aí eu falei para ela o seguinte, eu falei, você já percebeu que o pior do cartão de crédito não são as compras grandes, que a gente já sabe que vai vir o valor alto, e sim aquelas compras menores que a gente parcela em várias vezes, e aí quando chega no final do mês, a gente vê aquele montante e se assusta. Aí ela falou, pois é verdade. Aí ela comentou que ela estava comprando muito na Shopee, muitas coisas, eles estão fazendo reforma, mas ela percebeu que muitas das compras eram por impulso, porque ela colocava no carrinho e depois parece que a gente quer finalizar aquelas compras. Foi aí que caiu a minha ficha de que isso é um ruído mental e que fica ocupando espaço e que no final das contas ele atrapalha a nossa vida, porque além de ficar ocupando espaço na mente, a gente gastando um tempo com isso, a gente também fica com um prejuízo financeiro, porque a gente fica comprando várias coisas, depois a gente não consegue pagar ou tem que ficar no limite, ou até consegue pagar, mas a gente não consegue realizar as coisas que a gente queria, como às vezes uma viagem, comprar algo que a gente realmente precisa. Nunca encher um carrinho de compras não sabe a sensação que dá, que é maravilhosa, principalmente quando a gente finaliza a compra e aparece lá a data de entrega. E quando a gente recebe, então, melhor ainda. Mas depois a gente percebe que esse alívio instantâneo que a gente sente na hora que a gente compra, ele depois vira um ruído mental e vira uma preocupação quando chega a compra do cartão, porque a gente percebe o rombo que deu aquele montante e a gente não consegue realizar coisas que a gente precisa. E muitas vezes a gente também é surpreendido com contas. Por exemplo, hoje meu esposo estava comentando, ele levou o carro na oficina e o conserto vai ficar em torno de 5 a 6 mil reais se realmente for um problema lá que eles estão achando que é. Ou seja, a gente ainda tem essas surpresas desagradáveis de coisas que acontecem no meio do caminho. E o quanto que isso ocupa a nossa mente, muitas vezes a gente não consegue nem executar bem o nosso trabalho, as coisas que a gente precisa, porque aquilo fica ocupando espaço e a gente fica preocupado. E isso atrasa a nossa vida, atrasa o nosso lado financeiro e atrasa os sonhos que a gente tem. Por isso que eu decidi hoje, no dia 5 do desafio, fazer uma lista dos aplicativos que a gente tem, dos lugares que a gente compra e desinstalar o telefone. Pode ser aplicativo de compras, pode ser de comida, por exemplo, é algo que a gente usa bastante aqui. A gente simplesmente excluir esses aplicativos ou tirar da lixeira, ou tirar do carrinho as compras, ou desinstalar. Eu prefiro esse método mais hard, porque para mim é assim que funciona. Até cartão de crédito eu já cortei, paguei e não quis mais usar. E era a forma que eu tinha encontrado de não usar mais. E agora eu só não corto porque tem cartões que são em conjunto, então fica complicado, porque ele não é desse nível muito hard, não. Só com isso já vai dar um alívio grande na mente e quando a gente tiver aquele impulso, já vai ter mais uma dificuldade, que vai ser instalar de novo esse aplicativo. Eu acredito que já tenha um bloqueio, porque se você estiver ocupado fazendo alguma coisa, você já nem vai querer instalar, ou às vezes a gente nem sabe a senha, se não souber, melhor ainda. Mas a ideia é essa, então desinstalar os aplicativos. E como que vai funcionar se precisar comprar alguma coisa que realmente é essencial? A gente pode fazer o seguinte: quando quisermos comprar alguma coisa, a gente anota num papel e espera mais ou menos 48 horas e vê se realmente a gente precisa daquilo. Isso, claro, que não tem a ver com a parte de alimentação e coisas que são essenciais da nossa vida, mas sim com essas coisas que a gente gasta além do que a gente deveria. Então, vamos fazer esse exercício de anotar, desinstalar e ver se realmente a gente precisa daquilo. Realmente ver que precisa comprar aquilo, tudo bem, porque não vai ser uma compra por impulso. Vai ser uma compra porque realmente você precisa daquilo. Bom, a atividade de hoje então é essa. Se você perdeu os outros dias do desafio, eu vou criar uma playlist e eu também vou deixar aqui embaixo na descrição quais as atividades dos outros dias. Sempre são atividades simples de fazer, não é nada que leva muito tempo, mas que fazendo essas pequenas coisas vão dar um resultado grande no final. E se você gostou desse vídeo,
curte, compartilha com quem você acha que é interessante repassar esse vídeo. E se você não estiver me seguindo e quiser também, estiver nessa jornada de mudanças, de comprar com mais consciência, de viver mais experiências, me segue e até o próximo vídeo.